Bezerra Hashem, Daf Yud, Tratado de Meilá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos Daf Teta Mudbet na sexta linha de baixo. Hagufa Kasha. Vamos analisar melhor essa última braita, vamos revisar o que a braita disse. Primeiro, na tem uma contradição dessa braita. O que a braita falou? Achelo kreva chatato, yosti ve'avi chatato, mishekreva chatato yilchu le'am hamelach. Então, primeiro de tudo, a lei que a gente falou, do chatat nitkapru be'alea. A pessoa que peca tem que trazer um sacrifício de hatat por esse pecado. Ele não pode trazer dois. O que acontece se a pessoa, por exemplo, santifica o primeiro hatat e sacrifica depois um outro hatat? O primeiro sobrou. É hatat nitkapru be'alea. De modo geral, como diz a braita, esse hatat que sobrou é deixado para morrer. Não podemos sacrificar nem ter nenhum proveito disso. Então disse a mesma coisa com relação ao dinheiro. Agora vamos conectar com a Meilá. Digamos que a pessoa pecou e tem que trazer um hatat. Ele santificou R$100 para comprar o hatat. Depois ele pecou o pecado de Meilá, ele teve proveito desse dinheiro, ele usou esses R$100. O valor da Meilá é de 100, como a gente já falou várias vezes, ele tem que pagar Keren e Homesh. Tem que pagar 100, que é o bruto, e acrescentar 25%, que é a multa. Então ele tem que agora pegar 125 para o pagamento da Meilá. Disse a braita o seguinte: se ele tinha que trazer um hatat, ele santificou R$100, ele usou os R$100, então ele pega 125 e compra o hatat. Isso que falou a braita inicialmente. Depois a braita falou: o que acontece se a pessoa ele teve proveito dos R$100, ele tem que dar 125 para o Bet HaMikdash. Ele comprou o hatat com outro dinheiro. Agora, esse primeiro dinheiro, 125, sobraram. Então, disse a braita, hatat nitkapru be'alea. O dinheiro, o 125, era para o hatat, mas ele já comprou o hatat com outro dinheiro. Esses 125 sobraram. Falou a braita, joga no Mar Morto. Assim como se fosse um animal é deixado para morrer, no caso do dinheiro do hatat, é jogado no Mar Morto. Isso que falou a braita antes. Pergunta, Vektane kol korbanot ha-mizbeach, velo shnei kapur be'alim, velo shnei echad lo kap. Depois a braita fala diferente. Qualquer coisa que a pessoa teve proveito, que é do sacrifício, o dinheiro que ele paga tem que ir para o sacrifício. Isso inclui esse caso que a gente falou antes, que ele já comprou o hatat com outro dinheiro. Então, da sequência parece que ele usa os 125 para sacrifícios no Bet HaMikdash, e do princípio da braita você vê diferente que ele joga esses 125 no Mar Morto, porque é o hatat que sobrou. Como é que se explica isso? Fala na Reisha Rabi Shimoni, Damar kol hatat shekipru be'alea tamut. Seifa Rabanan. Agora vamos responder, mas isso tem a ver com o tratado de Tumurá. Vimos lá uma discussão entre Rabi Shimon e Hakamim. Rabi Shimon realmente diz, sempre que o hatat sobra, porque o dono sacrificou um outro hatat, o dinheiro do hatat sobra, como no caso da braita, fala Rabi Shimon, no caso do animal, do hatat, que sobrou é deixado para morrer. No caso do dinheiro, é jogado no Mar Morto. Então o princípio da braita vai como Rabi Shimon. Por isso falou, o princípio joga no Mar Morto 125. Esses 125 sobraram, porque ele comprou o hatat com outro dinheiro. Então vai como Rabi Shimon, joga os 125 no Mar Morto. A sequência da braita que diz que não, vai como Hakamim. Hakamim limitam mais essa lei. Fala Hakamim, quando foi dita essa lei, a Malachá Moshe Sinai, que o hatat que sobrou é deixado para morrer, o dinheiro do hatat é jogado no Mar Morto, é num caso específico. Ele pecou, santificou o hatat, perdeu esse hatat e sacrificou um outro hatat, já saiu da sua obrigação, depois encontrou o primeiro hatat. Nesse caso, o primeiro hatat é deixado para morrer, fala Hakamim. Se fosse dinheiro, é jogado no Mar Morto. Mas no caso da braita, isso não aconteceu. Ele não perdeu os 125 e depois encontrou depois do sacrifício. Não foi isso que aconteceu. Então, nesse caso da braita, ele tem os 125 e comprou o hatat com outro dinheiro. Os 125 não tem que ser jogados no Mar Morto, falam Hakamim. São dados para o Bet HaMikdash, para compra de sacrifícios públicos, voluntários, Olat Kaitz HaMizbeach. Então, o princípio da braita vai como Rabi Shimon, que sempre que o hatat sobra, o dinheiro do hatat sobra,
tem que se desfazer disso, fala Rabi Shimon, esse é o princípio da Braita. A sequência vai como Rahamim, que diz que não, somente num caso da perda, que como a gente falou, que a pessoa encontrou depois do sacrifício. Amarav Gvia de Biktil Ravashi, fala o sábio para Ravashi, Achi Amarabai, Reisha Rabi Shimon, Veseifa Rabarafarav Gvia. Assim também explicou Abai essa Braita. O princípio vai como Rabi Shimon, a sequência vai como Rahamim. Amar Ula, assim aparentemente temos que ler. Fala Ula. Hakol modim, sheim neena mi besar kodesh kodashim shenitma, umeemore kodashim kalim lachar sheelan, de patur. Fala Ula, todos concordam com essa seguinte lei. Já falamos que tem a proibição de Meilá no caso de Kodesh Kodashim. Não tem aproveito de Kodesh Kodashim. Já falamos também que com relação a Kodashim Kalim, de modo geral não tem Meilá, mas os Emurim, o sebo, as partes internas têm Meilá. Eles são exclusivos de Hashem, têm que ser queimados no altar. Também tem essa entidade de Kodesh Kodashim, mesmo que é sebo de Kodashim Kalim, o sebo de Kodashim Kalim tem essa entidade de Kodesh Kodashim, e essas são as partes que são queimadas no Mizbeach. Então, tem Meilá de Kodesh Kodashim, tem Meilá dos Emurim, dos Kodashim Kalim. Mas fala Ula, o que acontece se o Kodesh Kodashim se impurificou? Digamos, o Hatat foi abatido e a carne se impurificou. E a pessoa teve proveito dessa carne. É Kodesh Kodashim, a pessoa teve proveito disso, mas fala Ula, ele não pecou o pecado de Meilá. Por quê? Porque só existe o pecado de Meilá se a pessoa teve proveito de algo que o Bet HaMikdash tem algum uso disso. Quando a carne do Kodesh Kodashim se impurificou, o Bet HaMikdash não tem nenhum uso para essa carne. Não é queimada, nem é comida pelos Kohanim, nem nada. Então não tem a proibição de Meilá. Nesse caso, que a carne de Kodesh Kodashim se impurificou, a mesma coisa se os Emurim se impurificaram, dá no mesmo. No caso de Emurim dos Kodashim Kalim, também se impurificaram, o Bet HaMikdash não tem nenhum uso disso, não pode ser sacrificado no Mizbeach, não pode ser comido por ninguém. Então, isso é irrelevante para o Bet HaMikdash. Não tem o pecado de Meilá se a pessoa teve proveito. Não é pshita, mas é kamafsit. Fala, mas isso é óbvio. Se é algo que o Bet HaMikdash não tem nenhuma relevância para isso, é claro que não tem Meilá. Normal de tema, poderia pensar diferente. Basar Kodesh Kodashim shenitma itlei mitzvat tzrefa lakohanim. Eu poderia pensar errado. Ou seja, quando a carne de Kodesh Kodashim ou os Emurim se impurificam, os Kohanim têm que queimar isso com sacrifícios inválidos. Então eu poderia pensar que tem alguma mitzvah ainda, alguma relevância para o Bet HaMikdash, porque essa mitzvah de queimar com sacrifícios inválidos. Então eu poderia pensar que tem Meilá ainda, fala Ula que não. Agora, Emorei Kodashim Kalim Ika mitzvah leafuche beitzinor. Então não explicamos o segundo caso de Ula. O segundo caso de Ula é o seguinte, de Emurim de Kodashim Kalim, o sebo e as partes internas que têm que ser queimadas, tem essa entidade de Kodesh Kodashim, então tem Meilá. Do momento que são jogados na fogueira do Bet HaMikdash, na fogueira do altar, e já pegaram fogo, falou Ula também que se alguém teve proveito disso, não pecou o pecado de Meilá. Porque do momento que isso já está pegando fogo na fogueira, o Bet HaMikdash já não tem mais nenhum uso para isso. O uso já foi feito, é a queima. Então se alguém teve proveito, não tem o pecado de Meilá. Então perguntou a Agmará, é claro que não, qual é a relevância que esses Emurim pegando fogo na fogueira tem alguma relevância para o Bet HaMikdash? Já falou, poderia pensar que sim, porque o Kohen ainda tem que, às vezes, virar os Emurim de um lado para o outro para que se queimem completamente. Então poderia pensar que ainda tem alguma relevância para o Bet HaMikdash, isso, Kamash Marandelo, por isso fala, Ula que não. No momento que já pegaram fogo, mesmo se o Kohen deixar assim, sem virar para um lado para o outro, também vai queimar. Vai demorar mais para queimar, mas isso não é levado em conta. Continuamos na Amar Avadissiraba. Hade Amart Kvar Kerevach Hatat Yerchule Amamelach. Voltando à Braita de antes. Disse a Braita, a pessoa, digamos, santificou R$100 para comprar o Hatat. Teve proveito dos R$100, pecou o pecado de Meilá. E ele comprou o Hatat dele com outro dinheiro. Então, esse 125, que é o Keren e o Homesh, o 100 e mais 25% que é a multa, os 125 sobraram, então são jogados no Mar Morto. Isso que o princípio da Braita falou, a gente disse que isso vai como Rabi Shimon.
Fala Rava, Hanemili deitiada de Kamekapara. Essa lei que esses 125 vão ser jogados no Mar Morto, isso é só se a pessoa, ele teve proveito do 100, percebeu que pecou o pecado de Meilá. Então ele já tem os 125 para Keren Homesh, e depois ele comprou o Hatat com outro dinheiro. Aí esses 125 são jogados no Mar Morto. Nesse caso, quando ele pegou os 125, ele não tinha comprado o Hatat ainda, então ele pegou os 125 para comprar o Hatat. Ele podia comprar o Hatat com esses 125. Aí, quando ele compra o Hatat com outro dinheiro, esses 125 sobraram, se invalidaram e são jogados no Mar Morto. Avalachar Kapara e Prulenedavá. Maitama emev mafrishim mitchila laibut. Mas fala Rava, se o que aconteceu foi outra coisa, ele teve proveito do 100 e não percebeu que ele pecou o pecado de Meilá, então ele não separou 125 para Meilá ainda. E ele comprou o Hatat com outro dinheiro. E depois ele percebeu que ele pecou o pecado de Meilá, tendo o proveito do 100, mas ele percebeu depois que ele comprou já o Hatat com outro dinheiro. Aí falava, esses 125 que ele vai pegar agora, são dados para o Bet HaMikdash, para compra de sacrifícios públicos voluntários, Olat Kaitz HaMizbeach. Por quê? Porque nesse caso, quando ele percebeu que ele pecou o pecado de Meilá, ele já deu 125 para Keren Homesh, para os pagamentos da Meilá, isso é depois que ele não pode mais usar esse dinheiro para o Hatat. Ele já comprou o Hatat com outro dinheiro. Então quando ele pegou os 125, falava, não pode ser que ele pegou os 125 para comprar o Hatat, porque não tem como comprar o Hatat com esses 125, porque ele já comprou o Hatat com outro dinheiro. Se a gente vai dizer, ele santificou os 125 de Keren Homesh da Meilá para comprar o Hatat, imediatamente que ele santificou dessa forma, ele tem que jogar isso no Mar Morto. Não pode ser que ele fez isso. Não pode ser que ele santificou algo já do princípio para isso ser desperdiçado e o Bet HaMikdash não ter nenhum benefício. Quando a pessoa santifica algo para o Bet HaMikdash, ele santifica para fazer algum sacrifício, fazer algum benefício para o Bet HaMikdash. Não é possível que ele santifique algo já do princípio para que isso seja desperdiçado jogando no Mar Morto. Então, num caso que ele teve proveito do 100, do Hatat, não percebeu que pecou ainda, comprou o Hatat com outro dinheiro, quando ele percebeu que pecou Meilá e santificou o 125, ele não santificou para o Hatat, porque se fosse o caso, ele teria que jogar no Mar Morto imediatamente. Ele santificou para Nedavá, para outros sacrifícios públicos do Bet HaMikdash. Matid fala Mishnah. Hakometz v'alevona ve'aktoret u'minchat kohanim u'minchat kohen Mashiach u'minchat nesachim. A Mishnah traz vários casos diferentes que a gente não viu ainda. Vamos ver o que esses casos têm em comum. Começando do princípio. Quando a farinha é sacrificada no Bet HaMikdash. De modo geral, se é o sacrifício de farinha do judeu comum. Então, o Cohen sacrifica o Kometz, é um punhado que ele sacrifica. E o resto da farinha é comido pelos Kohanim. Então, aqui a Mishnah se trata do punhado, do Kometz que é queimado. O alevoná, a especiaria que é queimada quando se sacrifica a farinha. O ktoret, o incenso sagrado, é todo queimado. O sacrifício de farinha do Cohen, Minchat Cohen, também é tudo queimado. Ou o sacrifício de farinha do Cohen Gadol também é o Cohen, é tudo queimado. E Minchat Nesachim também. Quando um animal é sacrificado, então tem que trazer farinha e vinho. Essa farinha é toda queimada. Então, fala Mishnah, Moalim Baem Yesheu Kdeshu. Tudo isso é Kodesh Kodashim. Sacrifício de minchá, sacrifício de farinha é Kodesh Kodashim. E também o Ktoret, o incenso, é Kodesh Kodashim. Então, no momento que é santificado, como Kodesh Kodashim já tem a proibição de Meilá. Kitcham Bekli, Uchshar Lipaser Betvuliom, Ubemechusar Kippurim, Ubelina. Do momento que essa farinha, ou Ktoret, se santifica no utensílio sagrado, é colocado no utensílio sagrado, então já pode ser sacrificado. Tem uma santidade maior ainda. Já pode ser sacrificado, então já é sensível a qualquer impureza. Qualquer impureza que encosta nessa farinha, ou no Ktoret, invalida essa farinha e o Ktoret. Mesmo impurezas leves, Tvuliom, Mechusar Kippurim, o Beliná.
Do momento que isso é colocado no utensílio sagrado, tem que ser sacrificado antes do pôr do sol. Depois do pôr do sol se invalida por liná. וחייבים עליהם משום נותר ומשום טמא ופיגול אין בה. Fala a Mishnah, vamos usar o caso do sacrifício de farinha do Cohen, um caso mais claro. Toda a farinha é queimada. Tem que ser queimada até o pôr do sol. Do momento que isso é colocado no utensílio sagrado, já tem a proibição de notar e também. Ou seja, se passou o prazo do sacrifício, passou o pôr do sol, e alguém comeu, tem o castigo de caret, porque comeu notar, comeu o sacrifício depois do prazo. Se a pessoa impura comeu, também tem o caret. Isso é a partir do momento que a farinha é colocada no utensílio sagrado, no klisharet, e já tem a santidade mais grave do sacrifício. Mas não tem o caret de pigul. Porque a gente já viu no Tratado de Zvachim, vamos revisar. Se vê do passuco o seguinte: pigul, como a gente já sabe, é quando o Cohen faz algo do sacrifício com a intenção de fazer outra coisa do sacrifício depois do prazo. Por exemplo, se o Cohen ele sacrifica o sangue do animal com a intenção de queimar o sebo depois do prazo, isso é pigul. Quem come tem o castigo de caret. Mas quando isso acontece, é se a pessoa comeu ou a carne ou os emurim, sebo, partes internas. Porque essas coisas têm matirim. Explicando melhor. Quando o animal é sacrificado, então o sacrifício do sangue é matir, permite o consumo da carne e permite o sacrifício do sebo, de modo geral. Então a carne e o sebo têm matirim, tem algo que permite. É o sangue que é sacrificado que permite o consumo da carne e o sacrifício do sebo. Então existe o caret de pigul com relação à carne e com relação ao sebo, porque tem materim. Isso vem do passuco. Não tem pigul com relação ao sangue. O sangue não tem materim. Não tem nada que permite o sangue para alguma coisa. O sangue, já do princípio que se santifica, já é sacrificado. Já não tem nada que permite o sacrifício do sangue. Já do momento da santificação já pode ser sacrificado. Então não tem pigul com relação ao sangue. A mesma coisa aqui. Quando o Cohen sacrifica toda a farinha, não tem materim. Toda a farinha é queimada. Já do momento que é santificado no utensílio sagrado, já pode ser tudo sacrificado. Então não tem caret de pigul. Mas tem caret de notar, se a pessoa comeu depois do prazo do sacrifício. E tem caret se a pessoa impura comeu, isso sim, mas pigul não. Zé claro, fala Mishnah uma regra. Kol sheyesh lo matirim, en chayavim alav mishum pigul notar também, ad sheikrivu matirav. Se é algo que tem matirim, como a gente falou antes, a carne e o sebo do sacrifício animal, tem matirim. Isso vem do passuco, que só tem caret de pigul, notar e também, sacrifício se invalidou por pigul. Se passou o prazo e a pessoa comeu, ou a pessoa impura comeu, só tem o caret depois que o sangue foi sacrificado. Depois que o matir foi sacrificado, aí existe a possibilidade de caret, de pigul, notar e também, com relação ao resto. Bekol she'eno matirim, mas nos casos que a gente viu na nossa Mishnah, não tem matirim com relação ao sacrifício de farinha do Cohen, porque é tudo queimado. Não tem matirim com relação ao incenso sagrado, o Ktoret, que é tudo queimado também. Então, Kevan shekidash bakli, chayavin alav mishum notar vetameh, o pigul en bai. No caso da farinha do Cohen, não tem matirim. Então, a partir do momento que a farinha do Cohen é colocada no utensílio sagrado, já é possível sacrificar, já passa a existir o caret da pessoa impura que comeu, e se passou o prazo do sacrifício, a pessoa comeu notar, também tem o caret. A partir do momento que a farinha é santificada no kli sharet, no utensílio sagrado. E não tem o caret de pigul, porque não tem matirim. Viramos a página, fala Agmará, Minan Emid. Qual é a fonte dessa última lei da impureza? Então vamos falar breve. Yachol en chayavim mishum tomá, ela bedavar sheyesh lo matirim. Pergunta a Braita. Será que o impuro que comeu um sacrifício só tem o caret se ele comeu algo que tem matirim?
Vedino, faz sentido falar que sim, por quê? Uma pigul, שהוא בידיעה אחת, וקורבנו קבוע, ולא הותר מכלו. A lei do pigul é uma lei mais grave do que a impureza, por 3 motivos. Revisando, o Cohen sacrificou o sangue com o pensamento de pigul, com a intenção de queimar o sebo depois do prazo. Veio uma pessoa e comeu a carne, sem saber que era pigul. Tem que trazer o sacrifício de hatat. Ele comeu o beshogeg, que tem que trazer. Isso é idiachat. Ele percebeu, depois que ele comeu que é pigul, traz o hatat. Mesmo uma percepção já é suficiente para que ele traga o hatat. Quando ele traz o hatat, não faz diferença se ele é rico ou pobre, ele traz um animal. Traz uma ovelha ou uma cabra. Então, veloutar michaló, nunca é permitido comer pigul. Então são 3 aspectos graves do pigul. En chavim ela davar shesh lo matirim. Mesmo assim, se vê do pasuk que só tem o caret da pessoa que comeu pigul se ele comeu algo que tem matirim. Por exemplo, ele comeu a carne do sacrifício, o que tem matirim. O sacrifício do sangue é o matir da carne. Ou se ele comeu emurim. O sacrifício do sangue é o matir que permite a queima dos emurim. Então os emurim, o sebo e a carne tem matirim. Somente com relação a isso tem o caret de pigul. Então, mesmo que pigul tenha aspectos graves, a Torá facilita um pouco essa lei do pigul. E diz que só tem o caret se ele comeu coisas específicas que tem matirim. Tumá, shei bestei ediot, vekurbanou leveuret, veutra mechalá. Agora, tem 3 aspectos mais leves do caso da impureza, que o impuro comeu o sacrifício. 3 aspectos mais leves do que pigul. Primeiro de tudo, quando a pessoa que estava impura comeu um sacrifício, ele tem que trazer o sacrifício por isso. Isso é só com 2 percepções. Isso a gente também do Pasuk, vimos no Tratado de Shavuot sobre isso. Ou seja, a pessoa se impurificou e percebeu que está impuro. Essa é a primeira percepção. Ele se esqueceu da impureza, comeu um sacrifício e depois se lembrou que está impuro. Tem que ter 2 percepções para trazer o sacrifício quando ele comeu impuro. Isso não é por lógica, isso se aprende do Pasuk Magzerat HaKatuv. Vekurbanou leveuret. Quando ele traz o sacrifício, o que ele vai trazer depende da riqueza dele. O rico traz uma ovelha ou uma cabra. A pessoa normal traz 2 pombos. E o mais pobre traz farinha. Então, a Torá facilita a lei. No caso da impureza, o Kurban leveuret, o pobre traz menos, o rico traz mais. No caso de pigul, não faz diferença se é rico ou pobre, traz um animal. E no caso de pigul também, não tem que ter 2 percepções para trazer o sacrifício. A lei é mais grave, mesmo uma percepção. A pessoa comeu pigul e depois percebeu que comeu pigul, traz o hatat. No caso da impureza, tem que ter 2 percepções. A primeira é que ele está impuro, ele se esqueceu, comeu o sacrifício e depois percebeu que pecou, aí ele traz o sacrifício. O Korban Veutra Michalá. E a impureza tem uma outra lei mais leve do que pigul. Nunca é permitido comer pigul. E tem situações que é permitido que a pessoa impura coma o sacrifício. Por exemplo, no caso do sacrifício de Pesach. Se a maioria do povo está impuro, na véspera de Pesach, a impureza do falecido, podem sacrificar o Pesach e podem comer. No caso de pigul não existe isso. Então, a lei da impureza tem 3 aspectos mais leves do que pigul. Então, se a Torá, em relação ao pigul, que tem leis mais graves, a Torá facilita e diz, só tem o caret, se a pessoa comeu pigul, se comeu algo que tem matirim. Então, muito mais que a gente deveria falar, no caso da impureza, que é mais leve, que a Torá também vai facilitar. Só tem o caret da pessoa que comeu algo estando impuro, se ele comeu algo que tem matirim. Faz sentido falar assim e falar breta? Talmud Omar, por isso a Torá fala que não. אמור עליהם לדורותיכם, כל איש אשר יקרב מכל זרעיכם, בכל הקודשים הכתוב מדבר. Por isso a Torá generaliza. A pessoa impura comeu qualquer sacrifício, tem o caret. Para falar mesmo se ele comeu algo que não tem matirim, como a farinha do Cohen, Minchat Cohen, que é tudo queimado, não tem nenhum matir, nada que permite isso para alguma coisa, já é permitido do princípio para o sacrifício. A pessoa impura que comeu, tem
o castigo de caret. Yachol hu chayavim alei miat pergunta: o que acontece se o Cohen, ele disse, essa farinha vai ser para o sacrifício dele? E veio uma pessoa impura e comeu. Será que ele já tem o caret? Talmud lomar asher e krav. Por isso a Torá limita, fala asher e krav. O que significa asher e krav? Amar Rabi Elazar, vechias nogea sheu chayav. Então, fala Rabi Elazar, o que asher e krav significa? Asher e krav pode dizer que significa o impuro encostou no sacrifício e tem o castigo de caret. Mas fala Rabi Elazar, a gente não encontra em nenhum lugar essa lei. Em nenhuma situação a pessoa impura encostou em algo e tem o castigo de caret, encostou no sacrifício. Então, o que asher e krav significa? Haketz, kol davar shesh lo matirim, eno chayav ad sheikrevu matirim. Vechol davar she'en lo matirim, eno chayav ad sheikadesh bekli. Então, fala que asher e krav se refere a kravá, é uma referência ao sacrifício. O impuro comeu o sacrifício. Quando ele tem o caret, quando ele não tem o caret. Então, o pastor asher e krav vai falar o seguinte: se ele comeu algo que tem matirim, por exemplo, a carne do sacrifício tem matirim, o matir é o sangue. Depois que o sangue e krav foi sacrificado, aí o impuro que comeu a carne tem o caret. Se é algo que não tem matirim, como a farinha do Cohen que é toda queimada, nada permite a farinha para alguma coisa. Do momento inicial que pode ser sacrificado, quando foi colocado no utensílio sagrado, já é asher e krav, já pode ser sacrificado. Já tem a situação da akravá aqui. Então, o impuro que comeu tem o caret. Mas antes disso, o Cohen santificou a farinha com a fala. O impuro comeu não tem o caret. Então, somente depois que já pode ser sacrificado, já foi colocado no utensílio sagrado, aí se o impuro comeu tem o caret. Então, só para esclarecer um pouco melhor, quando a gente fala que ele tem o caret, é quando ele sabia que ele está impuro e comeu. De propósito, bemezit. Aí ele tem o caret. Se ele não sabia, ele tem que trazer o Kurban Olev Veored. Ele fez Beshogeg, ele não sabia que ele estava impuro naquele momento, então é claro que ele vai trazer o Kurban Olev Veored. Parabéns a todos, terminamos mais um capítulo. Começamos amanhã, Perek Vlad Hatat. Vamos ver sacrifícios que não podemos ter proveito, mesmo que não tenha a proibição de Meilá. Tem outras proibições. Vamos ver isso com muito mais. Amém.